noite, irmãos. Vamos tomar nossos assentos, nós vamos iniciar nosso culto de adoração ao Senhor e vamos nos aquietar, vamos concentrar nossa atenção a este momento de culto de adoração ao Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, iniciar este culto, lendo a palavra de Deus, no Salmo número 42. Lá na sua vida aí, Salmo 42. Salmo número 42, é um salmo muito conhecido da Escritura. Salmo 42, versículos de 1 a 5. Vou ler do verso 1 ao 5. Salmo 42, versículos de 1 a 5. Assentados mesmo, como estamos, mas com toda a reverência, com todo o temor. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 42, versos de 1 a 5. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que seja esse o nosso desejo nessa noite, como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos por esta noite, mais uma vez estamos reunidos aqui como igreja tua, para te adorar, para te bendizer, para render a ti toda a honra e toda a glória, e também para ouvirmos a tua voz, a tua palavra, Senhor Deus, nessa noite. Pedimos a Deus que tu tenhas misericórdia de cada um de nós e prestamos este culto, ó Deus, tão somente pela intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nós, não é pelos nossos méritos, porque isto nós não possuímos, mas é pelos méritos do Senhor Jesus que nós nos achegamos neste lugar e prestamos culto a ti, Senhor Deus, por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Toda a honra e toda a glória, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto estamos sem energia, né, já que aconteceu isso, se você tem um aplicativo no celular aí, do nosso cenário, nós vamos estar sentados mesmo, ninguém precisa levantar, muita coisa para falar. Já esperava isso acontecer. Nós vamos então ao hino de número 47, que até o Data Show funcionar novamente. Hino de número 47, assentados mesmo como estamos, deixa que os irmãos não se preocupem, que os demais irmãos aqui vão providenciar esse cuidado, tá? Hino de número 47, Louvor e Glória, é o hino que nós vamos entoar para iniciarmos este período de louvor e adoração. Sobre a cruz.
e culinária, né? Exatamente, eu lembro muito bem desse tempo. Hoje em dia os crentes não trazem para constrangimento nosso, muitas vezes. Mas você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus assentada mesmo, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, é um texto que nós conhecemos. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de número 1 ao 9, eu vou ler esse texto da palavra de Deus, versos de 1 a 9, Isaías 55, versículos de 1 a 9. Ouçamos o que diz a palavra de Deus aí a todos nós. Diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi-me, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inimigo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A palavra de Deus nos conclama ao arrependimento e à confissão de pecados. Ele diz assim, começa a palavra de Deus dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Depois ele vai dizer: por que gastais dinheiro naquilo que não satisfaz? Gastais a vossa vida naquilo que não satisfaz? E o Senhor diz ainda mais, no verso 6 e no verso 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Deus nos chama ao arrependimento e à confissão de pecados nesse mundo. Nós somos pecadores, precisamos confessar o nosso pecado diante do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração, de confissão de pecados, que saber onde está. Confesse seu pecado ao Senhor, para que nós continuemos a adorá-lo na beleza da sua santidade. E após alguns instantes de oração, eu vou pedir ao meu querido irmão presbítero Edilson Angel para fazer esta oração de confissão de pecados.
Vamos em nós o nosso louvor. Deus, nós necessitamos do perdão e da graça de Deus, um louvor muito conhecido nosso, que também faz alusão ao Salmo 42, que começamos a leitura deste culto de adoração ao Senhor. Ouvemos ao Senhor.
seja o Senhor de nossas vidas, mais que o ar que a gente respira, mais que as águas que nós precisamos de água todos os dias, que seja a nossa necessidade do Senhor mais do que isso. Então vamos entoar mais louvor ao Senhor, conhecido também da igreja. Neste louvor, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode adorar o Senhor também com os dízimos e as ofertas nesse momento. Lembrando que isso é um compromisso dos membros desta igreja. Mas se alguém está nos visitando nessa noite, fique à vontade, vai ser um compromisso para os membros da igreja, não se constranja a isso. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor nessa noite com mais louvor. Evangelho segundo João, capítulo 7. Nós vamos fazer uma leitura alternada do verso número 37 ao 44. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 44. Uma leitura alternada. Eu leio o versículo e os irmãos leem o seguinte. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, atentos ao que diz a Escritura. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá para Galileia? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Amém. O Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos louvar, irmãos, o penúltimo louvor desta noite, adorando ao Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós.
sede da tua presença, quando sentimos sede de ti, porque em ti nós vamos encontrar plena saciedade das nossas necessidades. Ó Deus querido, nós te suplicamos agora, Senhor Deus, também que tu possas tratar o nosso coração na continuidade deste culto de adoração que rendemos a ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu quero chamar as crianças aqui à frente. Hoje nós vamos ter ainda culto com as crianças lá. Nós sempre fazemos todos os domingos. Não, ainda nada. Ok? Vamos orar pelas crianças então. Vamos orar, irmãos, pelas crianças que, assim como nós também, vão ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, graças te damos por tudo que já cantamos, lemos da tua palavra até o presente momento. Só isso já é suficiente para sermos edificados por ti, Senhor. Também agora eu quero te pedir, ó Deus, pela vida destes pequeninos, destas crianças. E assim como nós receberão porção da tua palavra, Senhor Deus, receberão o ensino da tua palavra. Que a tua graça, Senhor Deus, nos assista e lhes abra o coração e o entendimento para compreender aquilo que ouvirão nesta noite. Abençoa o nosso irmão que tem a grande responsabilidade de ministrar a tua palavra a estes pequeninos, ó Deus. De fato, haja conversão entre eles. O teu Espírito lhes abra o coração e o entendimento para compreender o Evangelho do Senhor Jesus e ainda nesta tenra idade possam de fato entregar as suas vidas a Cristo. Faz assim, Deus, eu te peço pela vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. Muito bem, irmãos, nós que aqui estamos, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero retomar com os irmãos o Evangelho de João. Temos feito meditações do Evangelho de João, fizemos uma pausa no mês de setembro e hoje, 1º de outubro, nós começamos retomando então o estudo bíblico ou mensagens, exposições do Evangelho de João. Capítulo 4, abra sua Bíblia aí do Evangelho de João, capítulo 4. Temos procurado fazer algumas mensagens sequenciais dentro deste Evangelho que é tão precioso, tão rico para nós. Hoje nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, uma das passagens mais conhecidas de todos os Evangelhos. Certamente creio que a maioria de nós já ouvimos falar a história da mulher samaritana, a história da mulher junto ao poço, uma passagem muito conhecida de todos nós. Diz assim a palavra de Deus, atentos ao que diz a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso era mais ou menos meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus
eu der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém. Deixe sua Bíblia aberta nesta passagem, nós vamos orar nesse momento mais uma vez. Senhor, nós nos encontramos com temor e tremor diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, que é eficaz, tua palavra que é a verdade absoluta, Senhor, a qual nós devemos ouvir, obedecer e nos curvar diante da tua vontade expressa aqui em tua palavra. Por isso, ó Deus, e suplico a tua misericórdia, Senhor, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos. Que o teu Espírito nos ilumine coração, entendimento, para compreendermos as verdades aqui expressas, Deus. Desvenda os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. É assim que nós oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das histórias mais interessantes que eu acho, de todas as histórias dos santos, da palavra de Deus e também fora da palavra de Deus, é a história de um grande servo de Deus conhecido como Agostinho de Hipona. Especialmente a sua história de conversão. Agostinho de Hipona, que é o mesmo conhecido popularmente como Santo Agostinho, mas era um grande bispo de Hipona. Agostinho nasceu num país que não existe mais, onde hoje é a Argélia, na África, no ano 354. Aquele país chamava-se Tagaste. Hoje é um país chamado Argélia, no continente africano. Portanto, era um homem da África, era um africano. E como um típico jovem, no seu tempo, na sua juventude, naquele ano de 300 e alguma coisa, 370, ele viveu uma vida totalmente dissoluta. Viveu uma vida de muito pecado, entregue ao pecado, toda sorte de vícios e prazeres. Agostinho viveu boa parte da sua vida, até um pouco mais do que a da sua juventude, exatamente naquilo que o mundo podia lhe oferecer, e podia oferecer um jovem daquele tempo. E é interessante que a sua mãe, uma mulher muito crente, piedosa, temente ao Senhor Deus, chamada Mônica, também popularmente conhecida como Santa Mônica, era uma mulher de oração, e colocava o seu filho Agostinho em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor Deus o convertesse, pedindo que o Senhor Deus o tirasse daquele lamaçal do pecado, pois ela, como serva de Deus que era, sabia exatamente o buraco que o pecado levaria o seu filho. Por isso ela orava insistentemente pela conversão do seu filho. Olha a importância dos pais orarem pelos seus filhos. Por que, irmãos? Porque Deus atendeu a oração da sua serva. Deus ouviu a oração da sua serva. Diz a história que um dia Agostinho se deparou com a palavra de Deus, com o que está escrito lá em Romanos capítulo 13, versos 13 e 14, que diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, não tocante às suas concupiscências. Agostinho, quando se deparou com esse trecho da palavra de Deus, aquilo entrou na sua mente e no seu coração como um tiro. Ele foi profundamente impactado pela palavra de Deus. E o resultado disso é que ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E a partir daí passou a servir a Cristo para o resto de toda a sua vida, numa vida de santidade, de luta contra o pecado e produzindo abundantemente muita boa teologia também. A sua clássica obra, que eu recomendo que todo crente deveria ler, acho que todo crente deveria ler para ser edificado, com a sua clássica obra chamada Confissões, de Agostinho. Ele escreve, por exemplo, falando acerca da sua conversão, ele diz o seguinte: tarde te amei, falando a respeito de Deus, tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei, eu te procurava fora de mim. Ele se lembra do seu passado. Eu te procurava fora de mim, na beleza das tuas criaturas, e elas me detinham longe
mais, o teu grito rompeu a minha surdez. E assim Agostinho rendeu-se a Cristo. E até hoje eu posso dizer que, sem medo de errar, depois do apóstolo Paulo, certamente Agostinho de Hipona é o maior teólogo que a igreja já produziu em todos os tempos. Deus ouviu a oração de uma mulher, Deus ouviu a oração da sua mãe, e a palavra de Deus veio ao encontro de Agostinho, fazendo com que ele entregasse a sua vida ao Senhor Jesus, e a sua vida foi transformada por Cristo Jesus. Pois a história de Agostinho de Hipona, meus irmãos, representa muito bem o que é o homem sem Deus, o que é o homem sem o conhecimento da palavra de Deus, um homem que busca a satisfação e a felicidade, o sentido para viver nas coisas passageiras dessa vida, busca o sentido para a vida nas festas, na comida, na bebida, no sexo, nos relacionamentos e até mesmo, por que não dizer, num trabalho e numa carreira profissional. Tem pessoas que colocam toda a sua razão de viver no seu trabalho, toda a sua razão de viver na sua carreira profissional. Estes são os alvos de toda a felicidade para todos aqueles que não conhecem a Deus. Eles colocam a sua razão de existência em tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, por mais que sejam legítimas. Não precisam ser necessariamente pecaminosas, mas além do pecado, por mais que sejam legítimas, pessoas colocam toda a sua razão de viver nas coisas que o mundo tem a oferecer. O fato é, meus irmãos, que se nós colocarmos nossa razão de existência nos prazeres, ou a razão da nossa existência na nossa carreira existencial, na nossa carreira profissional, coisa do tipo, nós certamente nos frustraremos. Digo isso porque todas essas coisas com o tempo se acabam. Tudo isso se esboroa, tudo isso em um determinado momento acaba. A juventude acaba, a saúde acaba. E a carreira profissional também acaba. Tudo em algum momento vai terminar. Portanto, é uma grande bobagem nós colocarmos e apostarmos a nossa felicidade nas coisas deste mundo. E Agostinho entendeu muito bem isso. Pois quando nós olhamos para esse texto da Escritura Sagrada, de João capítulo 4, nós nos deparamos com a história registrada de uma mulher que vivia exatamente assim. O cerne desta passagem é nos apresentar um Deus que em Cristo Jesus vai em busca de uma pessoa que, como tantas de todos os tempos e também do nosso tempo, buscam de maneira ávida, infinita, uma felicidade que não existe em outro lugar senão em Deus. Pessoas que buscam uma razão para viver, uma razão para existir neste mundo, buscam um sentido para a sua própria existência em outras coisas fora de Deus. Assim vivia esta mulher, como Agostinho também vivia na sua vida antes da sua conversão. E enquanto buscam sempre, vivem numa interminável sede, porque não conseguem encontrar saciedade para as suas almas. E chega um determinado momento em que até aqueles seus prazeres e aquilo que lhe é mais caro das coisas deste mundo já perde a graça. Isto acontece porque esta sede interior não é saciada de nenhuma maneira, pois o que eles conseguem obter são apenas gotículas de água para tentar saciar uma sede que é infinitamente maior que está dentro do homem, que está dentro do ser humano. Sendo que somente na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o homem pode obter a verdadeira saciedade para a sua vida, pode obter a verdadeira satisfação para a sua vida e para a sua existência. Encontrar o sentido de existir, encontrar o sentido de vida não pode estar em outro senão na pessoa do Senhor Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite, acerca desta plena satisfação que o homem pode encontrar na pessoa de Cristo Jesus e em nenhum outro lugar. Eu quero pensar com os irmãos 3 verdades que esse texto nos ensina acerca desta plena satisfação que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira verdade que o nosso texto nos ensina da palavra de Deus é que Cristo ele vai em busca daqueles que são considerados indignos ao mundo. Cristo Jesus busca justamente aqueles que entendem e se conhecem e se percebem como merecedores de qualquer coisa deste mundo, ou de qualquer coisa que vem da parte de Deus. Nos diz o nosso texto, no verso 3 ao 6, eu quero que você olhe aí,
assentava-se Jesus junto à fonte por volta do meio-dia, por volta da hora sexta. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, especialmente para o verso 4, no texto original, no texto grego, como diz aí a palavra de Deus, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Me chamou muito a atenção quando eu fui ler esse texto no grego, porque a ideia aqui denota o fato de que o Senhor Jesus, a necessidade não era algo exterior, que compungiu a isso, não era uma necessidade geográfica ou alguma coisa nesse sentido, mas Cristo Jesus, ele foi compelido no seu interior, no seu coração, e eu não tenho dúvidas que foi pelo Deus Pai, pelo Espírito Santo de Deus, a passar em Samaria, a passar na região de Samaria. Digo isso porque os judeus daquele tempo, como diz aí no final do verso 9 que lemos, eles detestavam os samaritanos, e a recíproca era também verdadeira. E é interessante que os judeus daquele tempo, quando eles se viam meio que obrigados por alguma razão a ter que passar perto de Samaria, o judeu não entrava numa cidade samaritana, mas de jeito nenhum, de forma alguma, porque isto seria algo impensável. Eu vou me contaminar no meio daquele povinho. Eles desviavam o caminho por longe, eles passavam de largo de Samaria, mas não atravessavam Samaria de jeito nenhum. E é interessante que Jesus, irmãos, aqui ele é compelido pelo próprio Deus, ele é compungido pelo Espírito Santo de Deus quando ele está a passar na região de Samaria. É isso que diz a palavra de Deus, esse é o sentido do verso 4, quando ele diz que era necessário passar em Samaria, porque Deus, o Pai, estava ali mandando para lá. Eu não tenho dúvida que era o plano de Deus ali, para que o Senhor Jesus tivesse um encontro com aquela mulher, para que o Senhor Jesus fosse ao encontro daquela mulher samaritana. Mulher esta que, por ser samaritana e como tal, era detestada pelos judeus. Era uma pessoa não grata, era uma pessoa que não era desejada pelos judeus, muito pelo contrário, era tratada pior do que um cão, muito pior do que isso. E assim nós temos outra vez essa clara informação na palavra de Deus acerca de como os judeus olhavam para os samaritanos. No finalzinho, olha o verso 9 aí comigo. Diz aí a palavra de Deus, no verso 9: então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, por isso é o susto da mulher, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí tem uma explicação que o próprio João traz aí, porque os judeus eles não se dão com os samaritanos. Interessante que o texto grego é algo do tipo assim: os judeus eles não compartilham as mesmas vasilhas que os samaritanos, mas os judeus eles não se dão com os samaritanos. Como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Havia um ódio, havia uma divergência entre os judeus e samaritanos nesse tempo. E é interessante que o Senhor Jesus é compelido justamente na direção deste povo detestável aos olhos dos judeus, deste povo que era considerado uma coisa pior do que se existe na terra. É interessante que se você quisesse xingar um judeu desse tempo, chama ele de samaritano. Você pode chamar ele de filho do diabo, você pode chamar ele de que quiser, ele atende uma boca, mas não me chame de samaritano. Você me chamar de samaritano, é interessante que o Senhor Jesus, ele é xingado assim. Lá no Evangelho, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 48, você vai ver lá que os fariseus, eles dizem: olha, não está vendo, falando para Jesus, nós temos razão de dizer que tu és endemoniado e és um samaritano. Jesus é xingado de endemoniado e de samaritano, porque ser samaritano para o judeu era uma coisa horrorosa, era um xingamento dos mais baixos possíveis. A pergunta é: por que havia tanta divergência entre os judeus e samaritanos? Eu já disse aos irmãos que talvez se eu fosse judeu daquele tempo, eu também odiaria os samaritanos. Eu, um homem pecador, que não tem o amor de Deus como está presente na pessoa do Senhor Jesus, eu certamente odiaria o samaritano. E aí você também está aqui ouvindo, é porque talvez você nunca ouviu um pouco da história, da origem e do contexto de como viviam os samaritanos. E aí a gente começa a entender: rapaz, acho que se eu fosse um judeu daquele tempo, eu também odiaria os samaritanos, por causa de tudo isso. Qual é a origem dos samaritanos? Se nós abrirmos a palavra de Deus lá, eu quero que você vá comigo lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, abra isso aqui, mas não desmarque aí o
Evangelho de João. A origem desse povo, para nós entendermos o porquê este povo era tão detestado pelos judeus, a origem deste povo está aí em 1 Reis, capítulo número 12. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo número 12. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto dessa passagem é que Salomão, se você olhar aí, a partir do verso 41 do capítulo anterior, do capítulo 11, narra aí a morte do rei Salomão. Rei Salomão, que era filho de Davi, e que, portanto, herdou o trono do pai já cheio de riquezas, e Salomão ampliou ainda mais. Salomão morre, e ali quem vai herdar o trono é o seu filho, então o príncipe herdeiro legítimo do trono, chamado Roboão. Mas é interessante que Roboão ele comete uma das maiores bobagens da história de todos os reinados que já houve na terra. Ele perde o reinado que seu pai havia lhe dado. Mais da metade, muito mais da metade do seu reinado. Qual é o contexto dessa passagem? O povo de Deus, nesse contexto aqui, foi a Roboão, uma vez que Salomão estava morto, e Roboão assumira o trono do seu pai, e o povo foi ao Roboão e disse: olha, o teu pai ele cobrava impostos pesados de nós. Teu pai tornou a nossa cerviz de maneira muito severa. Nós te pedimos que tu alivie de nós aí. E aí diz a palavra de Deus, nós vamos ler algumas passagens logo mais, diz a palavra de Deus que Roboão foi tomar conselho com os velhos, com os homens sábios, que foram ministros do seu pai Salomão, e diz: como é que eu devo responder este povo? Interessante a sabedoria, hoje é de idoso, né? Interessante a sabedoria dos mais velhos ali, como sempre nós devemos ouvir os mais velhos. Eles disseram o seguinte: olha, Roboão, se você hoje se tornar servo deste povo que aí está, teu trono vai aumentar mais do que o teu pai. Se você hoje se tornar servo deste povo, se você hoje atender a voz desse povo, nunca te faltará um reino grandioso. E Roboão ouviu aquelas palavras e disse: agora eu vou ouvir a galera da minha idade, vou ouvir a juventude. Jovem sabe de tudo, né? Jovem conhece tudo, manja de todas as paradas, sabe tudo. E aí, galera, o que é que eu faço com esse povo que veio pedir para baixar os impostos? Diz aí a palavra de Deus. Olha aí, por exemplo, a partir do verso número 10. Olha o verso número 10 aí de 1 Reis, capítulo 12. Olha o que diz aí. E os jovens que haviam crescido com ele, era garotada, moçada, juventude, né? Que haviam crescido com ele, disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias de sobre nós. Assim me falarás. Olha só o conselho dos jovens: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se o meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E diz a palavra de Deus que foi isso que Roboão disse àquele povo. Quando as 12 tribos de Israel chegaram diante de Roboão, e aí, qual é a resposta que tu tens para nós? Olha, se o meu pai tratou ruim em vocês, quando eu vou tratar pior. Vai ser muito pior do meu reinado. Resultado: Roboão perdeu 10 das 12 tribos. Ficaram apenas 2 tribos com ele, do povo de Israel. Foi aí que houve a divisão do reino do norte e do reino do sul, o reino de Judá e o reino de Israel. Ele perdeu aquele seu reino que ele herdou do seu pai, que era gigantesco, poderoso, grandioso, se tornou minúsculo ali, ficando apenas o reino de Judá sob o seu reinado. O reino de Israel foi para o outro lado e adotaram então um outro rei chamado Jeroboão. É ali, por que eu estou falando isso, irmãos? É aqui que começam os samaritanos. Os samaritanos são exatamente o povo de Israel que deixou o reino de Judá. Começa exatamente com eles. E aqui nós vamos começar a entender por que os judeus detestam os samaritanos. Começar, por quê, irmãos? Porque, por exemplo, a partir do verso 25 de 1 Reis capítulo 12, nós vamos entender que desde sempre os samaritanos, desde o início, já com Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel, do reinado de Israel, ou seja, de Samaria, ele já flertava abundantemente com a idolatria. Diz aí no verso 25 de 1 Reis capítulo 12. Isso tudo é para a gente entender por que os judeus detestavam os samaritanos, tá? Diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo
coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar o bezerro. Então o Jeroboão ficou temeroso que o povo voltasse a Jerusalém para adorar ao Senhor, e disse: bom, agora que eu tenho um reinado só para mim, é bom eu criar um culto próprio. E ele fez bezerros de ouro, e agora disse: olha Israel, são esses os teus deuses que te tiraram do Egito. Os samaritanos já começam bem ruim, né? Já começa por aí, porque essa é a origem dos samaritanos. Mais adiante, quando nós vamos lá no livro do 2 Reis, olha lá comigo lá, segundo livro dos Reis, isso tudo é para que nós entendamos por que os judeus odiavam os samaritanos. Segundo livro dos Reis, no capítulo número 17, olha lá comigo, segundo livro dos Reis, capítulo número 17, quando diz a palavra de Deus, aí depois você pode ler todo o capítulo na sua casa mesmo, mas diz aí a palavra de Deus que o rei da Síria, Salmanasser, ele invade o reino de Israel, isto é, o reino cuja capital era Samaria, portanto era o reino dos samaritanos ali. O rei da Síria invade ali nesse capítulo o reino de Israel, e ali, naquele contexto, os samaritanos, diferente dos judeus, quando foram tomados pela Babilônia, eles se misturam com aquele povo. Eles passam a casar com os assírios, eles passam a ter relações com os assírios, e não somente isso, o povo também misturou a própria religião também. Já começaram adorando bezerros lá no passado. E aqui diz a palavra de Deus no verso 29, olha aí no verso 29. Talvez na sua Bíblia deve estar escrito alguma coisa assim: culto misto dos samaritanos, alguma coisa nesse sentido, né? No verso 29 diz assim: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram nos santuários, nos altos, que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, e os de Culta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibares e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Amameleque, deuses de Sefarvaim. Olha o que diz o verso 32: mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo, constituíam sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos. E olha o verso 33: de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Estes são os samaritanos. Temiam ao Senhor, mas também adoravam outros deuses. Eles adotaram para si primeiro as divindades dos assírios. Houve uma espécie de adequação. Eles trouxeram para si os deuses dos assírios, e não somente isso, casaram-se com eles, se misturaram completamente, porque os judeus da Babilônia, pouco se misturaram, mas os samaritanos ou o rei de Israel se misturou abundantemente. E quando nós chegamos nos dias do Senhor Jesus, onde os samaritanos já estão mais estabelecidos, embora os samaritanos já nos dias de Cristo se dissessem: nós somos monoteístas, nós adoramos ao Deus de Abraão, nós adoramos ao Deus de Jacó. Sabe lá no nosso capítulo que a mulher samaritana faz uma alusão a Jacó, faz uma alusão ao patriarca. Este poço foi furado pelo nosso pai Jacó. Ou seja, apesar de eles se dizerem monoteístas, adoradores do Deus dos patriarcas e tudo mais, neste contexto do Novo Testamento, meus irmãos, preste atenção nisso. E os samaritanos existem até hoje lá em Israel. Eles acreditam que somente a palavra de Deus é o Pentateuco. Só o Pentateuco é a palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A palavra de Deus é só isso para eles. Portanto, os samaritanos, já no dia do Senhor Jesus, eles não consideravam como palavra de Deus os salmos, os profetas, os provérbios e tudo mais. Nada disso para eles era a palavra de Deus. E aí? Se você fosse judeu naquele tempo, dá para conversar com um cara desse? Dá para conversar com um cara? Agora a gente começa a entender por que os
mestiços, de uma religião muito suspeita desde a sua origem. E era por isso que os judeus olhavam com tanta desconfiança para os samaritanos. Agora a gente começa a entender o quão chocante e ofensivo para os ouvintes originais de Jesus foi a parábola do bom samaritano. Imagina se eu estivesse lá e eu ia dizer: e existe isso? E existe bom samaritano, por acaso? Foi extremamente ofensiva aquela parábola aos judeus que ouviram aquela parábola do Senhor Jesus. Mas é exatamente assim, meus irmãos, a graça de Deus. Porque Deus em Cristo, voltando agora, volte lá para João capítulo 4. Deus em Cristo, Ele vai de um modo proposital, como diz o verso 4 do nosso texto, como pedido do seu Espírito, pelo Senhor Deus e Pai, em busca daquela mulher samaritana. Em busca daquela mulher que de fato vivia uma religião suspeita, que de fato era de uma origem de um povo muito misturado, que de fato aos olhos dos judeus não valiam coisa nenhuma. Mas não é isso que Deus veio fazer em Cristo Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 9, verso 13: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu venho em busca de pecadores ao arrependimento, chamá-los, conclamá-los ao arrependimento. Em Lucas 19, verso 10, o Senhor Jesus diz que o Filho do Homem, isto é, Ele mesmo, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus vai em busca daquela mulher. Justamente porque ali estava uma pessoa que necessitava dele, que necessitava da salvação. Na parábola da grande ceia que o Senhor Jesus conta em Lucas capítulo 14, verso 15 a 24, é um texto muito longo, não dá para a gente ler aqui, mas é interessante que Jesus ele conta aquela parábola para contrastar os judeus com os samaritanos, aqui, não somente os samaritanos, mas todos os gentios, porque os judeus eram aqueles que foram convidados à festa, e na hora que a festa acontece, isto é, o Messias chegou, cada um deles deu desculpa: olha, eu não posso ir porque eu casei, tem me faltado tempo, eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu preciso vivê-lo, e não foram para a festa. Diz a palavra de Deus que o Senhor da festa, ou seja, que era o próprio Deus prefigurado naquela parábola, diz: olha, diz ao seu servo, vai em busca dos mendigos, dos pobres, dos aleijados, dos cegos, dos coxos, daqueles que não são dignos, porque eu quero ver a minha casa cheia. Vai em busca daqueles que aos olhos da sociedade judaica não servem para nada, são inúteis, são imprestáveis. É isso que Jesus está fazendo ao ir em busca daquela mulher. É isso que Cristo está fazendo em busca daquela mulher, para oferecer-lhe a salvação que está no meio. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A salvação pertence àqueles que não possuem justiça própria, àqueles que não têm nada do que se gabar, àqueles que, aos seus próprios olhos e aos olhos dos demais, mas principalmente aos seus próprios olhos, são samaritanos. Sabem que não são dignos, sabem que não merecem a salvação, sabem que são desprezíveis, aqueles que olham para si e sondam seus próprios corações e percebem de maneira muito clara que não merecem absolutamente nada da graça, da misericórdia de Deus. Porque é isso que Deus veio fazer, é buscar pessoas assim que não prestam como eu e você, samaritanos como nós, cuja vida é toda quebrada, cuja vida é toda errada, cuja religião também não é lá das mais totalmente corretas, é cheia de falhas. Eu digo isso na nossa vida devocional. Pessoas falhas como nós, como está escrito, meus irmãos, que nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha dizer: eu mereço a salvação. Cristo vai em busca daquela mulher samaritana, porque ela, como todo ser humano que se reconhece como imerecedor, precisava ouvir do Evangelho da graça de Deus, precisava ouvir do Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus. Pois é este o Evangelho da graça. Este é o Evangelho da graça que salva pessoas que não merecem, que busca pessoas indignas, de um Deus que desce a terra em busca de pessoas que não prestam, como diz a palavra em Romanos capítulo 5, quando éramos
Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, eu quero que você volte o seu olhar, nós também encontramos uma segunda verdade que a palavra de Deus nos ensina acerca desta graça de Deus que veio nos buscar e desta plenitude de vida que nós encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Em segundo lugar, e aqui está praticamente o centro do cerne do nosso texto, é a verdade de que Cristo conhece a nossa real necessidade. Cristo conhece a nossa real necessidade, como isto fica demonstrado no diálogo que ele tem com aquela mulher samaritana. O Senhor deixa claro ali, aos olhos daquela mulher, ao sondar o seu próprio coração, a sua real necessidade. E é interessante que isso se mostrava exatamente na vida que esta mulher tinha. Se não, vejamos, se nós olharmos no verso número 10 do nosso texto, olha aí. No versículo número 10 diz assim, no diálogo que Jesus tem com a mulher, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E no verso 16 ao 18, é quando o Senhor Jesus escancara aquilo que está dentro do coração da mulher, e lhe põe a exposto que tipo de água ele estava oferecendo. Disse-lhe Jesus, verso 16: vai e chama o teu marido, e vem cá. Ao que ele respondeu, mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é a grande diferença e ao mesmo tempo similaridade. Não sei quantos dos irmãos já perceberam isso, desta conversa de Jesus com a mulher samaritana, uma outra conversa que ele teve no capítulo anterior com aquele homem chamado Nicodemos. No capítulo 3, o Senhor Jesus tem um diálogo com um homem. No capítulo 4, o Senhor Jesus tem um diálogo com uma mulher. Mas é interessante que existem semelhanças e diferenças entre essas duas personagens. É claro que as diferenças são gritantes. Como, por exemplo, Nicodemos era um homem nobre, nós já pregamos sobre esse texto. Nicodemos era um homem nobre, querido pela sociedade judaica, um dos doutores dos judeus, líder dos judeus. Esta mulher samaritana era uma mulher de índole suspeita, desprezada pelos judeus. São pessoas totalmente opostas. Nicodemos era certamente um homem rico de posses, bem quisto socialmente. A mulher samaritana era uma qualquer, uma pobre miserável qualquer que tinha que tirar água do poço, meio-dia, no calor do dia. Nicodemos era um homem letrado, versado, doutor das Escrituras e de muita cultura. Esta mulher talvez nem soubesse ler. A mulher talvez nem não tinha lá cultura alguma. Essas são diferenças entre essas duas personagens, mas há semelhanças também. Por exemplo, o fato de que ambos não compreenderam de início o que Jesus falava. Nicodemos, apesar de ser doutor, apesar de todo o seu conhecimento, ele não consegue compreender. Logo que Jesus diz para ele: é necessário ao homem nascer de novo. Lá no capítulo 3, no verso 4, Nicodemos diz: é possível um homem nascer novamente, sendo já velho? Será que é possível alguém voltar ao ventre de sua mãe? Nicodemos não entenderam até então o que Cristo estava lhe falando ali. Da mesma forma, a mulher samaritana não entendia o que Cristo estava falando. Pois no verso 11 do nosso texto, no verso 15 de João capítulo 4, diz assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar a água, né? O poço é fundo, onde pois tens água viva? E no verso 15 ela disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Esses dois achavam que Jesus estava falando ali de coisas literais. Eles não compreenderam na hora. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, e que iguala Nicodemos e esta mulher, é que ambos, embora socialmente tão diferentes, precisavam da salvação que Cristo estava oferecendo. No capítulo 3, Cristo vai em busca de um homem rico, temente a Deus. No capítulo 4, Cristo vai em busca de uma mulher pobre, que não conhecia a Deus de fato. Aliás, os dois não conheciam a Deus de fato. Mas é interessante que Deus em Cristo conhecia o que estava nos seus corações. Deus em Cristo sabia qual era a real necessidade de cada um deles. No caso desta mulher samaritana,
samaritana, a sua vida refletia muito bem aquilo que estava no seu coração. Pois o fato desta mulher de confirmar as palavras do Senhor Jesus, que ela já tivera 5 maridos, e aquele que ela estava junta de novo, amigada, no nosso popular, não era o marido dela. Mas o que Cristo estava deixando em aberto ali? Cristo ali desvendou aquilo que estava no coração daquela mulher, e que era um coração inquieto, instável, infeliz. Por isso buscava nos relacionamentos, buscava num relacionamento certamente todos eles frustrados, uma felicidade, uma razão para viver que ela jamais encontrava, e buscava de relacionamento em relacionamento, de prazeres em prazeres, como tantas pessoas ainda vivem a sua vida. Todos nós conhecemos, e talvez alguém aqui nessa noite seja assim também, uma vida instável, uma vida incerta, que busca nos relacionamentos, que busca na comida, na bebida, no sexo, na pornografia e tantas porcarias, mas que são tão infelizes, uma sede que nunca termina. Andam em busca dessa felicidade que nunca chegará, porque estão buscando no lugar errado. Procuram sem jamais encontrar. Tentam beber da água que nunca vão achar. Buscam uma felicidade que não vão encontrar em lugar algum, e vão continuar buscando como esta mulher buscava. De casamento em casamento, de junção em junção, em relacionamentos, buscava uma felicidade que ela jamais encontrava. Cristo manifestou a esta mulher, meus irmãos, a grande sede que estava no seu coração. Era a grande sede que estava no seu coração. Da mesma forma que Agostinho de Hipona. É muito interessante, como eu disse aos irmãos, é extremamente edificante eu ler a sua obra, Confissões, porque ali o Agostinho ele abre o seu coração e ele desvenda naquelas páginas como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. E ele diz palavras clássicas e conhecidas de muitos, como por exemplo, ele diz assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho diz isso no seu livro, e ele diz mais ainda, falando da sua vida antes de conhecer a Cristo: eu era miserável, como é toda alma prisioneira do amor pelas coisas temporais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o coração de uma pessoa infeliz. Esse é o coração de uma pessoa que não tem contentamento na sua alma. A sua vida é uma eterna busca que nunca acaba. A sua vida é buscar. E muitas dessas pessoas não sabem o que buscam. Buscam ser feliz. É uma sede, é uma fome que não passa. Quando eu vejo uma sociedade que fala muito sobre felicidade, eu vejo quão infeliz ela é. O importante é ser feliz. Quem fala tal coisa é porque é infeliz, não conhece a real felicidade. E busca na vida, ou busca nos prazeres, na comida, na bebida, nas festas, no consumismo, no trabalho, saciar uma sede interna que jamais passa. Procuram encontrar alguma coisa que lhe traga satisfação real, mas elas vivem de busca em busca, constantemente em suas vidas. Tal era a vida desta mulher aqui. Tal era a vida desta mulher samaritana. Por isso, 5 maridos já tiveram. E aquele 6º não era. E provavelmente, se ela continuasse, se Cristo não tivesse ido ao seu encontro, ela teria o 7º, 8º, 9º, 10º, ia de marido em marido em busca de uma felicidade que ela jamais encontraria. Porque são vidas secas, que buscam as gotas que o mundo tem para oferecer e jamais vão se saciar. Jamais vão se saciar. Cristo Jesus conhece a real necessidade do nosso coração. Ele sabe, através da nossa vida, aquilo que nós realmente necessitamos, aquilo que nós realmente precisamos. Por isso, nós temos uma terceira e última verdade que o nosso texto nos mostra aqui, acerca desta plena satisfação que temos em Cristo. Terceiro e último lugar, e aqui é claro, é a conclusão óbvia do texto, e somente em Cristo nós temos esta plena satisfação em nossas vidas. Somente Cristo pode nos trazer esta plena satisfação em nossas vidas, porque apesar da mulher samaritana não compreender de início as palavras de Jesus,
estava lhe dizendo, o Senhor deixar claro a ela que tipo de água ele estava oferecendo a ela. Eu quero que nós voltemos novamente o nosso olhar para o verso 10. Olha aí de novo, verso 10. Olha o que Jesus diz a esta mulher. Em primeiro lugar, Cristo, como diz a palavra de Deus, pede água a esta mulher. E depois ela diz assim, como tu, no verso 9, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Respondeu-lhe Jesus, olha, imagina Jesus falando, tu não sabes o que está falando contigo, né? Não tens ideia disso. Se conheceras o dom de Deus, verso 10, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ou tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. No verso 13 e 14, verso 13 e 14, Jesus diz claramente a esta mulher, afirmou-lhe Jesus que beber desta água, isto é, da água do poço de Jacó, a água literal, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava dizendo, sabe esta sede que está no teu coração, mulher, que você procura saciar nos relacionamentos, aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá essa sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor fala aí no verso 10 sobre o dom de Deus. E quem era aquele que estava ali pedindo água pela mulher? Mais adiante, nesse mesmo diálogo, nos versos 25 e 26, Jesus vai deixar claro àquela mulher de que ele é o Cristo. Porque aquela mulher já tinha ouvido falar a história de que o Cristo viria. Jesus fala claramente a ela, sou eu. Sou eu que te pede, ou seja, quando Jesus diz aí, eu sou este dom de Deus. É isso que ele quer dizer no verso 10, é se conhecer esse dom de Deus. Eu sou esta dádiva de Deus. Eu que estou aqui diante de ti. E é assim, é baseado nisso que Jesus oferece a esta mulher a água viva. É verdade, meus irmãos, que, como diz o texto de modo muito claro, a priori esta mulher, como sabemos, entendeu isto de forma literal. O que era água viva para esse contexto que a mulher entendeu aqui? É a água corrente, a água de um igarapé, a água de um córrego, a água de um rio, de água corrente. Isso é chamado água viva, que é diferente da água de um poço, que é água parada. E a mulher tinha entendido que era exatamente isso. Por isso ela diz aí, Senhor, me dá desta água para que eu não precise mais vir aqui ao poço buscar. Mas não era isso que Jesus estava falando. E Jesus disse com toda a propriedade e verdade, aquele que beber desta água, literal, tornará a ter sede, como nós temos. Mas não é esse tipo de sede que ele veio saciar. Pelo contrário, é uma sede muito maior que no mundo inteiro não se pode encontrar. É uma saciação de uma sede que no mundo inteiro não se pode encontrar em lugar nenhum, exceto na pessoa de Jesus, exceto na pessoa de Cristo. É interessante que a figura da água viva aparece várias vezes na Escritura do Antigo Testamento. Lá no livro do profeta Jeremias, se você puder ir comigo lá, eu agradeceria também. No livro do profeta Jeremias, nós temos a resposta clara do que Jesus queria dizer àquela mulher por água viva que ele estava oferecendo. Que água viva era essa que Jesus estava oferecendo para a mulher? Jeremias capítulo 2, do verso 9 ao 13. Jeremias capítulo 2, do verso 9 ao 13, porque era isso que Jesus estava ali falando para a mulher. Diz assim: o Senhor está repreendendo o seu povo, e diz o seguinte: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. E ele diz assim: passai as terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, diz o Senhor, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males, preste atenção no verso 13, irmãos, porque dois males cometeu o meu povo: a mim deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. O que Cristo estava oferecendo para aquela mulher era o próprio Deus que estava ali diante dela. É isso que ele estava dizendo.
estava oferecendo para aquela mulher era algo que no mundo inteiro não se podia encontrar. A água viva que Cristo oferece à mulher é a pessoa do próprio Deus nele mesmo, onde Cristo é a fonte dessas águas vivas. Como ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38, quando ele diz lá o texto grego durante o culto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E assim, meus irmãos, nós compreendemos melhor o que diz o profeta Isaías, no capítulo 55, no verso de 1 a 3, que nós lemos neste culto. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E todos vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E o Senhor Deus diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Por que gastais o dinheiro naquilo que você nunca vai se saciar? Por que você gasta a sua vida em coisas que nunca lhe trarão felicidade real? O Senhor Deus diz: vinde a mim. Enquanto o homem não se voltar para Deus, meus irmãos, preste atenção nisso. Enquanto o homem não se voltar para Deus em arrependimento e fé, enquanto não houver um encontro real com o seu Criador, na pessoa do Senhor Jesus, a sua vida será uma vida infeliz sobre a terra. Porque não existe felicidade fora de Deus. Não existe felicidade fora de Cristo. A sua vida será uma subvida. Será de fato uma vida sem sentido. Se você continuar na sua vida sem a presença do seu Deus na sua vida, você será de fato como um inseto que vive uma vida sem sentido. E como diz a Escritura Sagrada que lemos, gastará o seu dinheiro, gastará o seu tempo, gastará a sua saúde, gastará a sua juventude, gastará toda a sua mísera existência em busca de uma sede, em busca de saciar uma sede que você nunca vai encontrar nas coisas deste mundo. Nunca vai encontrar saciedade, porque a sede vai continuar o tempo inteiro. A palavra de Deus é clara, mas é somente em Cristo nós temos a fonte das águas vivas, que flui, que faz estas águas que Cristo nos dá, diz o Senhor, de maneira bem clara, que a mulher é algo que flui do nosso interior e jorra para a vida eterna, diz a palavra de Deus. Que nos faz viver, irmãos, e perceber aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, Cristo vive. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou. Essa fonte jorrar para a vida eterna tem a ver com isso. É quando um homem é tomado do amor de Deus, é quando um homem é tomado da alegria e da satisfação que só existe no Senhor Deus. E ele chega ao ponto de dizer isso: não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim agora. Feliz é esse que consegue olhar agora para aquilo que outrora ele tinha prazer, e ele sente repulsa por aquilo, e ele vê que ele não precisa daquilo, e ele vê que não tem mais necessidade disso. Mas a sua necessidade é aquilo que nós cantamos nessa noite: eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Como a corça anseia por águas, como terra seca, eu preciso de ti. Continuamente. E todo aquele que tem sede de Deus, meus irmãos, todo aquele que tem sede de Jesus, vá a Cristo. E ele tem águas que jorram eternamente, que nos saciam a nossa alma. Em Cristo Jesus nós de fato temos a saciedade para nossas vidas, que faz com que nós vivamos uma vida que já não importa mais se estamos vivos ou mortos, já não importa mais o amanhã, o futuro, hoje, o presente. Em Cristo Jesus eu estou plenamente feliz. Em Cristo Jesus eu encontro a paz que eu tanto buscava fora dele. Não existe essa paz. É isso que Jesus estava oferecendo para a igreja.
conheceres o amor de Deus e quem é o que te pede água, você que vai pedir água de mim, Jesus disse, e eu te daria a água da vida. Querido, eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: o que é que faz você feliz? Preste atenção, todo mundo aqui. O que é que faz você feliz nessa terra? O que impulsa a alegria no seu coração? O que faz você viver nesta terra? A grande pergunta dos filósofos: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida para você? Será que são essas coisas que em breve vão acabar? A sua juventude vai acabar. Aquilo que você mais tem prazer quando a vida acaba logo. A nossa carreira também acaba. Tudo se explorou e tudo se acaba. Nessas coisas nós não encontraremos real felicidade. Não encontraremos uma vida que nos traga real satisfação. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Mas para aqueles que bebem da água que Cristo dá, diz a palavra de Deus, existe uma fonte inesgotável de águas vivas que jorram para toda a eternidade. Em Cristo nós temos a toda satisfação. E aí, para terminar, você pode estar se perguntando: o que fazer então, pastor, diante de tudo isso? Ouça o que a palavra de Deus diz em Isaías 55, verso 67. É isso que você deve fazer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. É assim que nós bebemos da água que Cristo tem. Deixe o perverso seu caminho, deixe o iníquo seus pensamentos. Por que você gasta dinheiro naquilo que não vai te satisfazer? Por que você gasta a sua juventude naquilo que nunca vai te trazer uma real felicidade? Deixe de ser tolo, de gastar coisas naquilo que não te satisfazem. Gaste a sua vida, a sua juventude ao serviço do Senhor. Porque isso sim, em primeiro lugar, nós encontramos a real felicidade. E em segundo lugar, nós encontramos a plena satisfação de nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, tua palavra, Senhor Deus, que alimenta a nossa alma, a palavra que é a verdade, Senhor, que nos fala acerca deste Deus que nos amou, deste Deus que vai em busca de cada um de nós, Senhor. E nesta noite eu quero te pedir pelas vidas que estão aqui nesta noite, que ouviram esta porção da tua palavra, Senhor. Talvez muitas pessoas que estão aqui ainda presas a vícios, presas, ó Deus, a pecados de estimação, e que buscam satisfazer de alguma maneira a sua alma, trazer alguma felicidade nestas coisas que logo passarão e se acabarão. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia deste coração, Senhor. Te peço que tu possas entrar neste coração neste momento. Que essas pessoas possam entregar as suas vidas a Ti, Senhor, a fonte das águas vivas, para que elas encontrem em Ti, como de fato diz a Tua palavra, a plena satisfação das suas vidas. Satisfação é essa que faz com que nós não busquemos mais nas coisas do mundo a felicidade, porque sabemos que nelas não existem, mas que aos pés do Senhor Jesus nós temos a nossa alma satisfeita, acalmada, quieta, descansada. Ó Deus, obrigado pelo Teu Evangelho que nos dá essa esperança. Obrigado pelo Teu Evangelho que nos traz essa convicção, que faz com que nós olhemos para as coisas deste mundo e não mais encontremos alegria neste mundo, senão aos pés de Cristo Jesus, senão na presença do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra nesta noite. Sacia-nos, ó Deus, sempre com a Tua palavra. Sacia-nos, ó Deus, sempre com a Tua presença. E agora, Senhor, que estamos reunidos aqui nesta noite e que também celebraremos a ceia do Senhor. Senhor Deus, nós te suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia para este momento especial, em que a Tua igreja reunida aqui celebra a ceia do Senhor, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Nos abençoe, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e graça, separa do uso comum destes elementos
não seja simplesmente comida ou bebida, mas que sirva de alimento e edificação para a vida de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os presbíteros presentes aqui à frente. Dizer, claro, o presbítero Gesemi também. Mas Gesemi vai tocar, mas grupo de louvor também, para nós entoarmos o hino. Nós cantamos este hino 340 hoje pela manhã. E enquanto nós entoamos este hino, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Só um lembrete, irmãos, lembrar sempre que a ceia do Senhor é destinada àqueles que fizeram sua pública profissão de fé, foram batizados, são membros desta igreja, tá certo? Mas se alguém que está nos visitando é membro de uma outra igreja evangélica e de fato está em plena comunhão com esta igreja, você também pode tomar a ceia conosco, tá bom? Então estes são os irmãos que estão habilitados a tomar a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé? Enquanto nós entoamos este louvor, você vem aqui à frente buscar os elementos, você que está habilitado a tomar a ceia do Senhor com todo temor e tremor. Enquanto nós entoamos este belo hino, eu quero que os irmãos ao mesmo tempo prestem muita atenção neste hino, porque este hino é um hino novo que nós estamos ainda aprendendo, cantamos hoje pela manhã, mas que nos ensina sobre o significado da ceia do Senhor. Preste atenção, louve, mas cante com a sua memória também, prestando atenção naquilo que o hino quer nos ensinar. Louvemos ao Senhor e, à medida que cantamos, você pode vir também pegar os elementos para juntos celebrar a ceia.
Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Porque vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo partido, tendo dado graças, o partido e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de iniciar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A igreja do Senhor, então, tem celebrado este sacramento, não simplesmente ou meramente como um memorial, mas nós cremos, como nós cantamos agora há pouco neste último louvor, esse está presente aqui, Cristo está presente aqui no nosso meio. Portanto, não é simplesmente um memorial, Jesus se faz presente no nosso meio, quando nós celebramos esse do Senhor. E Ele ordenou à sua igreja, ao seu povo, que celebrasse essa ceia do Senhor, para que também lembrassem da sua graça, da sua misericórdia, do perdão dos pecados que temos, tão somente do seu sangue. E é isso que nós, como igreja do Senhor, estamos fazendo neste momento. Portanto, meus irmãos, nós vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por sua graça, sua misericórdia, a Ele que é a fonte das águas vivas e satisfaz as nossas vidas. Nele nós temos a plena felicidade, e só em Cristo o homem pode encontrar. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por este momento precioso, em que juntos, como igreja tua, celebramos este sacramento precioso, Senhor, a tua Santa Ceia. Obrigado, Senhor, por este momento. Cumprimos aqui a tua ordenança, Senhor Deus, que o teu povo deveria celebrar enquanto nós peregrinássemos nesta terra, até o dia que o Senhor Jesus virá nos buscar. E juntos celebraremos com Ele, Senhor, quando Ele mesmo, reunido o seu povo de todos os tempos, celebrará uma nova ceia conosco, Senhor. Nós almejamos por ver esse dia, Senhor, quando o próprio Senhor Jesus, diante do seu povo reunido, dirá: este é o meu corpo que foi entregue para vocês, este é o meu sangue que foi derramado por vocês. Ó Deus, muito obrigado. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, quando não mais um homem imperfeito, como pastores e líderes celebrarão esta ceia, mas aquele a quem de direito, o próprio Senhor Jesus, celebrará. Ó Deus, por isso nós queremos que esta mesa pertence a Ti, Senhor. Esta festa, essa celebração, é Tu, Senhor, que nos chama, ela pertence a Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tão preciosa vontade para conosco, e merecedores desta graça, Senhor, que Deus nos alcançar. Te louvamos assim em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, pois isto é o meu corpo que será entregue em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, ordenou o Senhor, em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos juntos o pão. Por semelhante modo, após haver ceado com seus discípulos, o Senhor Jesus também tomou o cálice, tendo dado graças, o partiu novamente entre eles, dizendo: tomai e bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vós. E ele ordenou aos seus discípulos: fazei isso todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, que oramos juntos e vivemos. Querido Senhor, muito obrigado por esta noite,
nossa vida, os nossos valores, nossos objetivos, que em tudo sejas o Senhor de todos os nossos projetos, de todas as nossas ações, para que tu sejas a razão do nosso viver, que é o que foi perguntado nesta noite, que tu sejas o motivo do nosso andar, do nosso sonhar, dos projetos, enfim, para que ao final desta vida possamos declarar como o apóstolo Paulo: vivi para ti, Senhor. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e tudo por causa do Senhor em nossas vidas. Faz assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas só tocando para Deus, vocês não podem sentar, por gentileza, só enquanto os irmãos vão recolher cálice. Eu quero pedir a atenção dos irmãos para alguns avisos importantes, tá? Preste muita atenção. O primeiro deles é que no próximo sábado, às 19 horas, nós temos um aniversário da SAF da nossa igreja local. Então, todo mundo está aqui me ouvindo. Por favor, esteja presente. É um momento para nós comemorarmos, agradecermos a Deus pelos 23 anos de SAF. 23, né? 23 anos da SAF Betel. Próximo sábado, às 19 horas, todos aqui estão convidados, as congregações, está convidado a congregação da Floresta, comparecer aqui para nós agradecermos a Deus por mais um ano de existência da nossa SAF local. Também tem um aviso muito importante, eu quero chamar o presidente Fernando, que tem um aviso muito jóia para toda a igreja aqui na Nova Noite. Boa noite. Conforme nós temos trabalhado no sentido de aproximar a igreja do social e os grupos de trabalho que nós chamamos de evangelismo social, nós temos uma parceria que nasceu entre esta igreja, a FUNAT, a Fundação de Fundação, aberta de terceira idade. Terceira idade é aquela universidade diferente, né? Mas fique certo que um dia você vai ter 50 anos, depois vai ter 55, depois vai ter 59, depois vira os 60. Aí você já é idoso, né? A FUNAT faz um trabalho com a terceira idade. Este trabalho não é somente para as pessoas de terceira idade, certo? Você pode vir se quiser participar. Então, o que vai ser? Fizemos uma parceria entre a FUNAT, a ONG Amar, né, e esta igreja. Na próxima terça-feira, certo? Nós teremos as atividades aqui, atividade física, certo? Caminhada e alongamento. Tem um preparador físico aqui para trabalhar com os colegas, os irmãos, tá? Então, é assim, não quer dizer que seja assim, ó, só para ficar não é desse. Você que quer fazer uma atividade, tem, você tem 50 anos, vem, entendeu? Vem participar. Tá legal? Eu sei que o jovem às vezes faz atividade física, então assim, será iniciada agora, nessa terça-feira que vem, tá, pessoal? Então terá turma de 7h30 às 8h30, tá legal? De 7h30 às 8h30, e terá uma turma de 8h30 às 9h30. E vai ter uma turma chamada Exercitando a Memória, que é para quem já está ficando sem memória, né? Também vai ter uma atividade também desse tipo. Essa turma especial será de 8h30 às 9h30, tá? Lá no Onde Amar, nós teremos de segunda e quarta, é uma atividade de artesanato, tá legal? Essa atividade vai se estender até dezembro, depois vamos ter outras atividades. Como, por exemplo, nós queremos convidar a irmã Ivone. A Ivone, eu já falei para ela que ela dá um curso de fabricação de bonecos. Então a FUNAT tem uma política de remunerar as pessoas que dão aula, preferencialmente quem mora próximo da comunidade. Então eu já comentei, aí a gente vai colocar a irmã numa programação. Quem tiver alguma coisa que possa contribuir, desculpa, porque você vai ser remunerado por isso, certo? E é bom que é uma forma de evangelizar. Outra coisa, como eu disse hoje de manhã, tivemos uma conversa no conselho acerca de tipos de evangelismo. Então,
esse é um tipo de evangelismo, porque vem pessoas de fora aqui na nossa igreja, tá legal? Então, é o momento que nós temos que estar aqui para conhecer as pessoas, fazer amizade com elas, convidá-las para vir. Amém? Então, meus irmãos, para terminar, conforme eu falei também hoje de manhã, estará sendo ministrado na Uruguaiana 2 turmas para as crianças de lá, do curso chamado Desenvolvimento de Jogos Digitais. As crianças estão sendo lá beneficiadas. Você que tem filho na faixa de 8 e 12 anos, procure a Uruguaiana, porque está sendo ministrado esse curso que é voltado para a inclusão digital. E a pessoa adquire informações suficientes de montar seu negócio digital e já começa a ganhar dinheiro. Aí você tem, por exemplo, meu filho Judá, que tem 20 anos, ele já teve empresa, já ganha dinheiro pela internet, até que está comprando um apartamento que ele quer casar. Né? Judá está me surpreendendo, ele tem 20 anos de idade e já está sendo proposto de casar. Eu quero casar, porque ótimo isso aí. Ele vai casar agora, mas ele está trabalhando no mercado digital, só para vocês saberem, com uma empresa chamada Speedfit. E ele tem 2 anos e pouco estudando economia digital. Então serve para vocês saberem isso, para dar oportunidade para todo mundo, tá bom? Era isso. É isso, jovens, né? Jovens e velhos, né? Jovens e o povo da universidade, muita coisa. Então, pode participar aí, já é a participação da próxima vez. Se tiver alguma dúvida, procure o presbítero Fernando, que ele que vai trazer as informações, tá? Prova pode responder também. Meus irmãos, o último aviso é que pediram para que eu avisasse que os irmãos da congregação vai ter grupo familiar na casa da nossa irmã Railândia, tá certo? Então tá, pediram para eu avisar, estou avisando. Então para os irmãos da congregação ficarem sabendo. Irmãos, demais atividades, quarta-feira, culto de doutrina, domingo, escola bíblica dominical, não deixe de participar da escola bíblica dominical, esse momento precioso que eu te vejo comigo também. Participe do EBD, participe de todos os momentos de adoração, para que nossas vidas sejam edificadas. Acima de tudo, conheçamos mais o Senhor, né? E consigamos se conhecer. Vamos perder, vamos orar. Eu quero agradecer a que nos visita nessa noite. Obrigado pela sua presença. Então, não chegou nenhum nome aqui à frente para não demorar para ficar perguntando, mas eu agradeço a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor Jesus nos abençoe muito. Que você saia daqui certo disso. Não esqueça da mensagem que você ouviu. A verdadeira saciação nesta vida está em Cristo. O homem vive numa busca por uma felicidade que ele nunca vai achar aqui. Nós nunca vamos achar felicidade em qualquer outra coisa, senão apenas em Cristo Jesus. E esta felicidade está à disposição de todo aquele que nele crê. Você quer ser realmente feliz? Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Sirva a Ele por toda a sua vida. E você vai saber que é ser feliz. Porque só Ele é a fonte das águas vivas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Tua palavra que é a verdade absoluta. Tua palavra, Senhor, que fala no nosso coração, nos dá esperança, Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra que é inspirada pelo teu coração, Senhor Deus, que veio de dentro do teu coração. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos nessa noite, agradecemos por tudo que foi feito neste dia de hoje, desde amanhã, na escola bíblica dominical, pois esse dia é sempre o melhor dia da semana, é o dia do Senhor. Obrigado por esse dia, faz-nos ansiar por esse dia, faz-nos ter saudade desse dia, Senhor. Que pena que esse dia está terminando hoje, mas nós temos a esperança que no próximo domingo estaremos aqui novamente para te adorar, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, desde a manhã até a noite. Isto sim, ó Deus, é motivo de alegria para os seus filhos. Isto sim é motivo de prazer para esse time. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de gratidão, de culto, de adoração na tua presença. Espere-nos agora em paz para nossos lares. Nos dê uma noite de sono tranquilo, guardados em teu poder e sob tua graça durante toda esta semana que começa hoje. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a comunhão, as consolações e as virtudes do seu divino Espírito, sejam com todos nós, irmãos,
Amém.